apagar, deu um apagão geral nos HDs, nos servidores, e a Binance perder todo acesso às private keys, às chaves privadas, às carteiras que eles administram. Todo mundo vai perder todo o cripto. Você está ouvindo Contos do Cripto. Bem-vindos! Chegamos ao 4º episódio do Contos do Cripto. A gente aqui discute economia, blockchain e criptomoeda. A gente hoje trouxe um tema que a gente tem discutido muito dentro do nosso grupo e visto bastante amigo que se interessa pelo tema discutir também, que é: que raios vai acontecer com a Binance? E como que isso pode me ferrar ou ferrar todos nós? Então a gente tem aqui no episódio de hoje o Jardel Matos, o Tim Balabuc, o Thiago Erp. Thiago, é Erp ou Erp? Os dois, pode ser. Os dois, beleza. Então, o Thiago, que vocês escolhem a pronúncia do sobrenome. Uma coisa só importante antes da gente começar o episódio, só lembrando que aqui esse é um podcast, videocast, YouTube educacional, então ninguém está aqui para dar conselho financeiro, não faz nada do que a gente falar sem estudar, isso é super importante. Outra coisa, vão ter os capítulos aqui embaixo, então vocês vão conseguir olhar tópico por tópico. Óbvio que a gente recomenda que vocês vejam o vídeo inteiro, mas se quiser pular para algum ponto específico do vídeo, tem os capítulos aqui embaixo. Então, como eu já falei, o tema gatilho de hoje é: qual é o risco da Binance para a gente que investe em criptomoeda e tem muito dinheiro lá, ou algum dinheiro lá. E aí eu queria já que vocês começassem aí brevemente falando, né, o nome de vocês e a frase do episódio do dia, e a gente já mergulhar no tema gatilho de hoje. Senhor Jardel, se apresente. Bom, meu nome é Jardel, né, como o Esteban já disse, e hoje a gente vai tratar aí sobre a Binance. Eu vou falar um pouquinho sobre questão de regulamentação, alguns problemas que a Binance tem enfrentado aí para a gente ficar atento, né, com os nossos recursos que porventura estejam lá nessa exchange. É isso. Seu Tim? Vai lá, então. Hoje estou animado para falar desse assunto aí, mais para ouvir do pessoal também, que entende da parte mais técnica. E sempre bom lembrar, né? Not your keys, not your crypto. Quando a gente falar de regulamentação de exchange, é isso. Animal. E o senhor agora, o nosso representante oficial, profissional das criptomoedas aqui, mais um episódio com a gente. Thiago, manda a sua introdução do dia aí. Bom, eu sou o Thiago Erp, ou Erp. Eu sou muito mais um curioso do que alguém qualificado para falar sobre isso. Só que eu estou curioso há 5 anos, pelo menos, então acho que a curiosidade já me levou mais longe do que a maior parte das pessoas. Então, quero que a gente converse hoje sobre a Binance, a gente consiga trazer um pouco de luz sobre as dúvidas que as pessoas têm mais em relação ao risco, como o Esteban falou. Eu adoro essa modéstia das pessoas. Não, eu trabalho com isso profissionalmente, estou há 5 anos, mas eu sou só um curioso. Adoro essa modéstia. O Tim está aí há 7 anos com isso já. Eu aqui comecei a mexer em 2021 e já me achei o host de um podcast. Bom, a minha frase de hoje é: eu sou noob o suficiente para deixar o meu dinheiro na exchange, todo ele. E aí, sim, o tema de hoje me interessa muito, porque eu ando com... Toda vez que eu vejo a matéria, Binance bloqueada em tal país, né? Dá uma apertadinha assim maior. Então vamos lá, gente. Quem se oferece para começar aí abrindo o tema do dia? Eu posso dar uma introdução rápida aí sobre a Binance. Talvez para a galera que está no Brasil agora já acostumou com Binance, né? Porque até um tempo atrás era só Mercado Livre. Então a gente está falando de Mercado Livre. Mercado Bitcoin, que era o mais usado aí para fazer trade de Bitcoin e Ethereum. Agora eles estão até incluindo outras moedas. A Binance entrou no Brasil e praticamente dominou o mercado. É o lugar onde você vai para fazer trade, vender suas criptos, comprar, vender, só que diferente das outras corretoras que estão aí mais tempo no mercado, ela inovou em diversos aspectos, assim, ela colocou diversos outros produtos, principalmente na parte de você ter um earn, né, de investimento, de você fazer staking, de você entrar em uma espécie de ICO que eles têm.
que mais? Eles são relativamente novos, assim, eu acho que a empresa é de 2017, 2018, se não me engano. E uma das coisas que vocês vão achar interessante é, sempre que você procurar aonde a empresa é o base dela, né, onde que ela, de que país ela é, você vai encontrar lugares diferentes, porque eles realmente estão sempre mudando. Então, antes aqui a gente estava até conversando sobre qual lugar que ela está localizada, e atualmente ela está na Ilhas Cayamã, se não me engano. O motivo dessa mudança é justamente regulação. Então, aonde tem problemas, eles começaram na China, tiveram problema com regulamentação, foram para o Japão, e de lá eles continuam sempre fazendo essas mudanças para... Eu ia falar fugir da regulamentação, mas para tentar se adaptar ao país que mais é conveniente para eles, de acordo com o serviço que eles oferecem. Eu acho que é isso, só para a gente ter uma noção do que é Binance. É a maior corretora do mundo que a gente está falando, tá? A gente está falando de algo pequeno aí, é uma distância muito grande do primeiro para o segundo colocado, então a gente está falando de peixe grande. Eu vou colocar um link aqui embaixo, colocando o ranking das exchanges, né, das corretoras, e aí, inclusive, aproveitando, falando que o link vai estar aqui embaixo também tem um botãozinho de curtir o canal e tal, seguir, então aproveita o caminho, mas vou colocar o link aqui com o ranking e é assustador mesmo a diferença. Eu lembro que é tipo as 4, 5 abaixo somadas não dão a Binance. E eu vou aproveitar e fazer até a propaganda de uma exchange de um colega meu, que é o João Canhada, ele tem a Foxbit também, que é bem famosa aqui no Brasil, né? Antes de você me dar aulas, Tim, eu estava encaminhado para fazer a minha conta na Foxbit. E aí você falou, olha, Foxbit é legal, mas tem essa aqui que custa bem menos. Mas enfim, eu recomendo a Foxbit também. Eu já ia fazer mais um adendo, que talvez é uma outra diferenciação muito grande da Binance, é que eles têm a parte de... Eu vou falar DeFi, mas eles têm a própria blockchain deles, né? Que é a BSC e a BEP20 e a BEP2, né? Isso. Que agora tem outras corretoras que estão pensando em criando suas próprias blockchains, mas Binance foi uma que chegou inovando com essa possibilidade de ter o seu próprio token, justamente para pagamento de tarifa, pagamento de rewards e coisas do tipo. Cara, pelo que eu vejo, eu sigo no Twitter o CZ, né, o fundador, eu nem vou tentar falar o nome dele em chinês. Shenpeng Sen. O nosso amigo modesto aqui. Né? Chinês que é canadense, na realidade. É uma loucura. A Binance é totalmente global. Globalizada, né? Totalmente, é impressionante. Mas eu sigo ele e eu vejo muitas das coisas que ele posta, e a Binance hoje nem é uma exchange mais só, né? Ela é um ecossistema gigante com tudo, cara, tudo que existe em blockchain, os caras têm uma versão da Binance, né? E aí entra, inclusive, um dos primeiros tópicos que a gente pode puxar já aqui hoje, se vocês quiserem, que é exatamente essa questão, que as criptos surgiram com a ideia de ser descentralizadas, e aí hoje a gente tem a maior corretora do mundo, com a sua própria coin, tudo, bem menos descentralizado do que a galera espera, né? Eu sou uma das pessoas que particularmente não ligo tanto para isso, mas eu sei que para a comunidade de cripto isso é um ponto bem importante, bem pesado. Então, se vocês já quiserem, nossos dois especialistas de cripto aí, Tim e Thiago, quiserem falar um pouco... Você também, Jadão, mas é que os dois aqui, eu sei que eles têm opiniões bem fortes sobre isso. Quiserem já abrir puxando um pouco desse tema, é legal. Deixa eu apresentar um pouco a minha opinião, meu ponto de vista sobre como a Binance vem agindo. Eu acho que, inclusive, uma boa parte do fogo que eles têm levado nesse ano, em 2021 agora, é um pouco resultado da política, da postura da própria exchange em relação ao tipo de empresa que fazia trading ou que centralizava as coisas. Eu não estou aqui para defender a Binance, mas tem os dois lados da moeda. A Binance é uma das poucas exchanges, das primeiras exchanges, pelo menos, que eu conheço, que começou sendo criando explicitamente a tecnologia que pode levar à obsolescência do próprio modelo de negócio deles. Que o fato deles terem lançado a primeira blockchain deles, que é a Binance Chain, a BEP2, não colou tão bem assim, não foi tão adotado. Depois eles lançaram a Binance Smart Chain no final do ano passado. Começou a bombar mesmo no começo desse ano, mas as decentralized exchanges, as exchanges descentralizadas e o incentivo que eles têm dado à descentralização como parte do ecossistema, não vou dizer que ela é completamente descentralizada, óbvio, não está longe de ser disso, porque eles têm 21 validadores só, é um pouco opaco a maneira como eles operam, mas enfim,
o fato deles estarem abraçando e propagando essa teoria, esse modelo de negócio, de realmente tentar causar um impacto no mercado tradicional, que o mercado de ações é intermediado. Se você comparar, né, uma corretora, a estrutura de uma corretora normal em Wall Street, ou Bovespa, ou DAX, ou qualquer coisa que seja uma exchange regulada no mundo de assets tradicionais, é muito mais centralizado. Assim, a Binance realmente abraçou não só o lado dos dando passos da descentralização, como o lado global. Isso que o Tim disse, do fato eles estarem sediados agora nas Ilhas Caimã, mas já terem passado pelo Japão, e serem, na verdade, a Binance é uma coleção de entidades que tem em várias jurisdições. Em cada jurisdição, eles se adaptam àquelas legislações locais para oferecer a maior parte possível de produtos para as pessoas daquela jurisdição. É como aqui no Reino Unido, antes deles servirem o Fiat com parceiros no Reino Unido, eles tinham uma empresa irmã, que era a Binance Jersey, numa das ilhas, as Channel Islands, que são os paraísos fiscais do Reino Unido aqui no Canal da Mancha. Enfim, eu não vou nem enumerar todas as entidades que fazem parte da Binance, mas eu acho que, para resumir, essa postura deles atraiu a ira um pouco do regulador tradicional, e eles estão sendo, de um certo lado, obviamente, eles estão tentando contornar a legislação, ou pelo menos tentando achar os loopholes para funcionar, mas de outro lado, eles estão tentando dar e operar de uma maneira nova e global que assusta. É isso. Então, se eu entendi bem, quer dizer, na realidade eles têm uma centralização dentro do sistema deles, mas eles não deixam de estimular a descentralização dentro do ecossistema com o poder deles, o que é interessante, né? Eu vi uma vez que você tem aquela tríade: segurança, velocidade e descentralização. Toda vez que você puxa para um lado, você piora os outros dois. Então, quer dizer, quando a gente olha hoje, um amigo nosso lá do grupo falando que em uma única transação na rede do Ethereum teve que pagar $400 de FII. Quer dizer, esse é um custo da extrema descentralização, que a Binance, por um outro lado, consegue diminuir muito por ter centralizado um pouco mais. Então, quer dizer, eu acho que uma das coisas que a gente vai aprender com o tempo é que a gente vai ter dentro do universo de cripto entidades, instituições mais descentralizadas e menos descentralizadas, e que isso não necessariamente é ruim. Eu acho que esse é um ponto interessante da gente colocar na mesa. Não é necessariamente ruim ser ligeiramente centralizado ou menos descentralizados, né? E Tim, você, qual é a sua deixa aí no tema? Vixe, um monte de coisa. Complementando o que o Thiago estava falando, a própria Binance US, tanto que se você acessar a Binance nos Estados Unidos, vai ser uma outra instituição. E existe essa instituição justamente porque eles foram banidos nos Estados Unidos. Eles tiveram que criar uma outra, que é a Binance US, né? Então, até é extremamente limitado a quantidade de produtos e tokens que eles podem fazer trade lá, justamente por causa desse pula-pula deles aí. Eu não sei se eu concordo muito com algumas opiniões no sentido de não é porque é centralizado que necessariamente é bom ou ruim. Eu discordo da ideia de que a centralização pode ser bom. É ruim independente. Tanto que o debate que a gente teve recente foi com relação ao Tether, que teve o hack lá da Poly Network, e os caras perderam não sei quantos milhões, o hacker devolveu, só que ainda tem, acho que uns 33 milhões que estão bloqueados, porque o Tether falou, vou bloquear isso aqui e não vou deixar o hacker mexer. E aí o pessoal está falando, a centralização é bom porque alguém pode ir lá e segurar isso, e ter controle disso. Então o hacker perdeu o acesso a isso porque era centralizado. Então há um debate sobre isso aí que é bem interessante. Porém, até pensando na tríade, um dos pontos que eu acho interessante incluir nessa tríade, não como um dos pontos, mas como uma ideia, é a tecnologia. Então, não é porque a Ethereum está com um FII extremamente alto que é descentralizado. Ela está com FII alto porque está num processo de mudança de tecnologia. Ela continua alterando, crescendo, se desenvolvendo e tentando achar esse equilíbrio justamente dessa tríade. Você vai fazer transações, às vezes, muito mais altas em outras redes, como do Bitcoin, por exemplo, que é extremamente descentralizado do ponto de vista da quantidade de nodes que a gente tem, e você não vai pagar esse absurdo de taxa. O que está acontecendo com o Ethereum agora, eu diria que é uma adaptação dessa tríade, buscando, eu vou dizer aí, meio Ethereum maximalista da vida, buscando o equilíbrio perfeito entre esses três pontos, entendeu? Mas, Tim, eu acho que o meu ponto aí foi o seguinte: eu acho que quando a gente pensa, por exemplo, numa moeda, né, numa coin, é muito legal ela ser extremamente descentralizada, exatamente para a gente poder ter aquela coisa de nenhuma entidade ter poder sobre ela.
Mas uma exchange, que é o caso da Binance, às vezes é interessante ela ser um pouco mais centralizada. Eu estou dizendo assim, eu acho que vão existir diferentes players no mercado com diferentes níveis de centralização ou descentralização, e isso pode ser bom. E até você falou, um ponto que me lembrou, eu estava conversando com o meu sócio, e meu sócio foi CEO de banco, né? E aí eu estava falando um pouco para ele sobre o Tether, né? E eu falei, mas as instituições americanas estão bem preocupadas porque o Tether não é 100% colateralizado. Aí ele falou assim, pede para o SEC lá, então, exigir 100% de colateralização de todos os bancos americanos, que estão absolutamente longe de estarem colateralizados, né? Então, quer dizer, é muito louco porque os reguladores, eles estão pegando coisas, exigindo do universo de blockchain, vou colocar de tudo, coisas que eles não exigem do sistema financeiro 1000 vezes maior, né? Mas, enfim, Tiagão... Deixa eu só fazer um adendo, Thiago, rapidinho, antes de você entrar. Eu só notar que tem uma diferença entre Binance, corretora, e a Binance Smart Chain. A gente está falando de uma blockchain e da corretora. A corretora vai ser centralizada independente, né? A blockchain, aí a conversa eu acho que muda um pouquinho. Não, relaxa. Em relação a... Vamos lá. Primeiro que eu acho que, assim, a descentralização é um espectro. Ela não é um absoluto. Não tem uma descentralizado, um plug, on-off. Assim. Você sempre tem esses trade-offs entre o que é segurança, usabilidade e banda, né, e bandwidth de velocidade. Não tem muito ainda como fugir dessa trade-offs. A Binance ela é mais eficiente do que uma exchange descentralizada. Isso é mais... E eu tenho uma opinião que é o seguinte, eu acho, quando a gente... Porque o que acontece? Hoje, a maior parte das pessoas está com muito medo de entrar, e eu tive muito medo e ainda tenho muito medo de fazer algumas coisas, então, sempre que eu vou fazer transação, eu escorre uma gotinha aqui, é exatamente pela falta de regulamentação. Quer dizer, pega lá, sei lá, o cara que está tentando resgatar de um lixão lá, 700 bitcoins que estão no HD do cara, daí do lado de você. Então, assim, cara, eu acho que a gente vai ter que ter sistemas que vão impedir... Eu lembrei de um outro caso agora, o cara que morreu também com a carteira gigante de Bitcoin. Sim. E os herdeiros dele não vão ter como acessar o valor porque eles não têm a chave de segurança. Então, eu acho que enquanto a gente não encontrar formas de contrapor esse tipo de maluquice, eu acho que vai ficar muito complicado, entendeu? Então, eu acho que alguma regulamentação e algum tipo de centralização em alguns níveis vão ser necessários, não para tudo. Então, eu acho que vão ter coisas que vão ser vão ser completamente descentralizadas. Eu acho que vão existir coisas, inclusive, que vão ser 100% anônimas, a gente tem algumas coins tentando isso, e vão existir coisas que vão ser muito centralizadas. Eu acho então, que deixa eu completar meu ponto. a gente vai ter um espectro aí, você né? Deixa eu terminar meu ponto, aquela hora que você estava... Eu ia chegar nesse ponto, que é a questão que você levantou em relação a sua amigo que é CEO de banco e falou, olha, realmente, eu acho que não exige de um banco tenha aquela colateralização de 1 para 1, não exigem. Mas eles exigem uma cacetada de outras coisas, assim, muitas outras coisas, e eles estão sob escrutínio o tempo todo. Não que isso seja uma razão para não dar besteira, para não dar merda, né? Porque já aconteceu com 2008, tá aí para não me deixar mentir. Infelizmente, a indústria nascente de cripto ainda não tem essa responsabilidade. O que você trouxe agora, que você está falando de recuperação, recoverability, a recuperação e a accountability, caso tenha algum problema, um dos principais pontos de uma regulamentação em instituições financeiras, e é um dos motivos pelo qual os bancos, inclusive, são um intermediário razoavelmente caro, né? Porque eles têm um compliance enorme para lidar. A indústria de cripto ainda não está longe de ter isso, se é que vai. Mas o que eu quis dizer é, existe um espectro da descentralização extrema, máximo que você chega, assim, como uma coisa mais para o lado da Bitcoin, e a centralização extrema, que é o mercado financeiro tradicional, ou vamos deixar dentro de cripto uma Coinbase da vida. Moeda fiduciária é o que o governo imprime e faz o que quiser com ela, né? E aí, onde eu irei chegar? O ponto de contato entre um sistema, uma economia e a outra, a economia cripto e a economia tradicional, esse ponto de contato necessariamente, por definição, pelo fato da economia de fiat ser centralizada, regulada e exigir uma accountability e essa questão toda de proteção e tudo mais, você não tem como cruzar de um reino para o outro sem
ao menos de uma certa forma, tipo, quando está um ponto de equilíbrio, você tem que fazer concessões. A Binance estava navegando um pouco demais para o lado de lá. Ela foi a primeira a publicar abertamente os planos e isso aí, e eles estavam vivendo o que eles estavam pregando, né? O famoso, tipo, put your money where your mouth is. Eles são uma indústria global, mas no final não são regulados por ninguém. Eles trabalham onde é mais fácil para conseguir oferecer o máximo de penetração. Então, olha, o regulador nenhum gosta disso, né? Ele não gosta de dizer, você não pode fazer isso. Ele acha uma jurisdição que vai lá e faz. E aí, deu no que deu. Começou com o Reino Unido, que agora em abril, começou com aquela patada na mão aqui, e agora continua, cada semana tem um país novo. Só fazer um adendo rápido, até que a gente estava falando de descentralização. Eu fiz uma live com o pessoal do Escola Cripto, até, Estevão, se quiser citar o pessoal aí. Aproveitando, já citando outro canal, e já se inscreve aí também. Uma coisa interessante, bem legal que ele falou, foi sobre que a gente provavelmente nunca vai ter um nível de descentralização completo, mas a gente vai ter níveis de descentralização. Então, acho que isso é bem interessante, né? Talvez beirando a utopia de ter uma descentralização completa, mas quanto mais descentralizado, provavelmente mais... Eu participei, e aí eu vou puxar isso, eu acho que agora a gente tem que começar a puxar, porque eu sei que a galera aqui está desesperada para saber, né? O que vai acontecer com o meu dinheiro se der merda. Mas, assim, uma das coisas que eu vi, eu passei por todas as fases da internet. Eu comecei a ter internet em casa. Eu lembro que eu fui uma das primeiras 100 mil pessoas do Brasil a ter internet de escada em 93, se eu não me engano. Então, assim, eu passei por todas as fases. Aquela coisa da empolgação, da nova tecnologia, que é maravilhoso, que vai empoderar as pessoas. Eu passei pela coisa de ver a internet trazendo conhecimento. E aí a gente viu, ela sobe... E aí depois ela desce. Fake news, a galera não toma vacina, governos tentando se tornar autoritário usando a internet como canal. Então eu acho assim, toda tecnologia ela tem aquele momento em que ela surge, ela tem o gás, ela tem o vale e depois ela vai achar o seu meio termo. E eu acho que a gente está nesse momento com cripto. Todo mundo está, uau, cripto, vai dizer, que nem eu falei no episódio passado, vai destruir os cartórios, estou na torcida. Então, assim, mas ela vai ter os momentos ruins dela. E a gente vê, por exemplo, o pico de ransomware que a gente tem hoje, uma série de golpes, sendo que a gente não pode nem anunciar esse vídeo, porque, cara, cripto anônima, descentralizada, é o meio perfeito para você roubar, dar golpe, lavar dinheiro. Então, quer dizer, você tem todas essas nuances que a gente tem que lembrar, que tem um lado muito bom da descentralização, nenhum político vai poder se meter com o meu dinheiro à torta e à direita. Por um outro lado, você pode ter lá o principal meio de transporte de combustível nos Estados Unidos parado por um ransomware que só consegue ser pago via criptomoeda. Só para a gente fechar esse assunto, vocês querem discordar de mim, porque eu falo muita merda? Estevão, eu vou discordar um pouquinho. Por favor! Primeiro que a gente já teve momentos ruins em cripto, e aí dentro dessa temática aí de exchange, a gente teve uma, inclusive que até meme de um carinha, eu esqueci o nome dele, eu estava tentando lembrar, Tim, de repente você me ajuda a lembrar. O cara virou meme, porque ele deu um golpe em tanta gente, prejudicou de uma exchange, e aí até na Netflix, um documentário sobre dinheiro recentemente, trataram dessa exchange, e aí a gente vê que realmente o risco é muito grande. A Binance, em que pese ser muito recente, você percebe que ela tem uma estrutura grande que atende aí muita gente e, de certa maneira, até pegando um pouco no gancho da fala do Thiago, do próprio Tim, o que eu vejo? O usuário comum, de certa maneira, ele não vai se importar com essa questão de descentralização. Ele não quer saber disso, ele quer saber o seguinte, quanto que eu vou pagar numa transação? Vou pagar 13 centavos de dólar ou 400 dólares? Que recentemente a rede Ethereum estava dando isso de taxa. No final do dia, o que vai importar é o menor custo, é a transação mais rápida. Então, se você for para pensar assim, a Binance tem esse poder também de atração de novos usuários. Facilita e aí populariza, né? Porque o que a gente precisa, veja, não é como qualquer tecnologia, como você trouxe o exemplo, né, Estevão, da internet, é mais usuários.
Hoje eu digo que a gente está... O valor de uma rede é o número de usuários, né? Quanto mais usuários ativos, mais valor a rede tem. Exatamente. E aí é a força da Binance. Ela consegue ter tudo isso. Você faz transações dentro da Binance, não com usuários apenas do Brasil, né? Transação com gente do mundo inteiro. Por isso que eles têm uma capacidade, né? Ô, Jardel, até um ponto legal em cima disso. Eu estava vendo lá, por exemplo, o Nubank acabou de fazer um anúncio dizendo temos transações internacionais mais baratas. Aí eu fui ver o custo bizarro. E aí eu lembrei, o Thiago foi pagar a edição do vídeo para mim, ele simplesmente entrou na Binance, transferiu custo zero, imediatamente o dinheiro da Inglaterra apareceu na minha conta, zero custo, zero burocracia, zero documento, né? Então, tem essas vantagens enormes aí, né? Sim, você vê, transforma, é outra realidade. E eu digo que a gente está só no começo ainda, então concordo contigo na parte que vai ter muito mais problemas ainda pela frente. Essa questão da descentralização e centralização a gente vai discutir, né, muito ainda, mas vai acabar sendo, imagino eu, né, o ponto menos importante no futuro. Porque o que a gente vai querer é realmente fazer cada vez mais, poder comprar as criptos que a gente quiser e etc. E a Binance é muito forte, principalmente por conta da Binance Smart Chain, a BSC, a BEP20, pegaram, né, toda a característica, a formatação da Ethereum, que para mim, depois do Bitcoin, foi a maior revolução, o marco histórico na questão das criptomoedas é a rede Ethereum, depois do próprio Bitcoin. Então, você vê que a Binance foi muito esperta nisso e hoje ela tem, você transaciona não só na Binance, mas a Binance Smart Chain. Então, todos os ativos, todos os DEPs que estão na rede Ethereum, pelo fato da BEP usar a máquina virtual da Ethereum, você consegue fazer a cross, né? Você consegue transacionar os mesmos, o bridge, né? Transacionar os mesmos tokens que você transaciona na Ethereum, você transaciona na Binance. Então, na Binance Smart Chain. Não todos, né, Thiago? Mas a maioria deles. Né? Vamos lá para a pergunta do dia. Eu já vi aqui no nosso chat, o Thiago mandou algumas coisas bem interessantes. Então, gente, vamos lá. Eu e todo mundo que está assistindo, eu no ponto do mais noob aqui do grupo, e todo mundo está assistindo, o que a gente quer saber? Eu falo que eu sou o nível do noob, que meu dinheiro lá está todo lá na Binance. Então, eu quero saber o seguinte... Duas coisas, né? Que aí eu quero as três aqui respondendo. Uma, qual é a chance de dar merda com a Binance global ou no Brasil, que vocês acham? Óbvio, ninguém aqui tem bola de cristal. O que daria de rolo se a Binance fosse bloqueada no Brasil ou alguma coisa do tipo? E quais são os riscos para o meu dinheiro que está hoje todo lá na carteirinha Spot e Earn da Binance. Então, quer dizer, eu devo me preocupar e tirar meu dinheiro da Binance? E uma terceira pergunta, né? A galera que transfere dinheiro via BEP, eles não têm a coin original, pelo que eu entendo. Eu queria que vocês explicassem isso. Eles têm eles têm um esquema como se fosse assim, ela está dentro ela está presa à rede da Binance. Essa é uma coisa que eu sempre fico com dúvida nessas transações usando outras coins dentro da rede da Binance. Então, quer dizer, qual é o risco que eu tenho se eu tiver numa carteira da Binance com dinheiro transferido via BEP? Aí, essa é uma coisa que até hoje eu não entendi direito. Então, agora a voz é de vocês, eu vou ficar aqui ouvindo os especialistas. Tá. Deixa eu começar só fazendo uma distinção importante dos dois tipos de risco que existem se alguma coisa acontecer, porque o que pode acontecer com a Binance pode vir de dois lados. Primeiro, pode ser um risco sistêmico e operacional da empresa mesmo, ou o risco da empresa fazer, óbvio, independente de ser por malícia ou por incompetência, o risco da empresa afundar e levar com eles os seus cripto, os seus assets. E outro é o risco de, dentro de um país onde você está, o risco regulatório de o seu acesso a essa exchange e aos seus assets ser bloqueado. São dois níveis de risco distintos. O segundo, inclusive, eu vou deixar para o Jardel falar. Eu acho que ele é muito mais capacitado para lidar com essa questão regulatória. Mas nosso advogado do time aqui. Isso. E em relação ao risco sistêmico e operacional da empresa, eu acho que em relação a todas as outras exchanges que eu já utilizei, eu acho que a Binance está com certeza encabeçando a lista em questão de segurança. Eu acho que em questão de
comprometimento com o funcionamento, eles já se provaram que eles são confiáveis, inclusive eu mandei na link aqui no chat e a gente pode dividir depois o link. Quando vai estar na descrição, hack, vai estar na descrição do vídeo. Vai estar na descrição. A Binance sofreu um hack de $40 milhões na época, em 2019, e eles pagaram de volta as pessoas que tiveram prejuízo com esse hack. O fato de ter acontecido no passado não garante que no futuro também poderia ser isso, mas eu acho que isso mostra um pouco de comprometimento com o ecossistema, para não deixar isso causar muito impacto e para impulsionar o cripto no todo. Enfim, no risco sistêmico, tá? Vamos falar de o problema em que tira a Binance do ar ou que ela vá à falência que você está. Infelizmente, se você tem os seus assets numa carteira onde, como o Tim disse, você não é o dono das chaves, e se você não tiver uma garantia de que você recupera isso de via judicial ou a sua chave de alguma outra maneira com a Binance, você perdeu. Apagar deu um apagão geral nos HDs, nos servidores, e a Binance perder todo acesso às private keys, às chaves privadas, às carteiras que eles administram. Todo mundo vai perder todo o cripto. Agora, a chance disso acontecer existe? Existe. É grande? Não. Eu acho que é ínfima. Eu acho que eles são muito maiores do que esse risco, eles já superaram. Mas não é inexistente. Se você tem um dinheiro que você realmente não pode perder, não deixa lá e não acha que tem a mesma segurança ou garantia que ainda, infelizmente, eu tenho que dizer, um banco te dá, porque um banco é legalmente responsável e um governo pode sempre fazer um bailout de um banco, enquanto que nenhum governo vai te pagar seus bitcoins que você perdeu. Quem conhece o Thiago conseguiu ver a dor que foi para ele ter que falar bem de um banco, mesmo que por um segundo. Ele falou assim do tipo, o banco é mais seguro. Não, ele só é mais seguro pelo fato de que a garantia sou eu, né? O governo que pode sempre surgir como o salvador dos 45 do segundo tempo, se um banco for um banco que ameaçar a estabilidade monetária de um país sofreu um baque. E você Enfim. Tem a instituição, agora me fugiu o nome, que cobre o seu prejuízo se um banco, alguém lembra? Que cobre o prejuízo se o banco... Nos Estados Unidos, FDIC. Aqui no Brasil, eu não sei. É o FGC que você está falando? FGC, Fundo Garantidor, né? Fundo Garantidor de Crédito, se eu não me engano. Então, quer dizer, se você tiver até, eu não me engano, agora eu não lembro se é 200, que nos Estados Unidos é $500 mil, acho que no Brasil é 250 mil dólares nos Estados Unidos, 85 mil libras no Reino Unido, são 90 mil euros no espaço euro. Eu acho que é 250 mil reais no Brasil, né? Então, quer dizer, 200 se você tiver... E é 250 por instituição, né? Então, quer dizer, se tiver 250 mil e o banco quebrar, o governo vai te restituir. Hoje isso é só no gogó da Binance, né? Ela diz, fica tranquilo que eu vou fazer, né? Mas não tem ninguém que pode ou forçar ela a fazer isso. Então, é um ponto. Enfim, só para concluir, o risco que existe para o cripto que tiver depositado em uma carteira que você não controla realmente você pode perder tudo. Porque se você não controla depois, você não tem como assinar uma transação que vai autorizar a transferência desse cripto para outro. Ou seja, você consegue enxergar na blockchain, mesmo que se você souber o endereço, mas você não consegue movimentar. Então, sim, existe a possibilidade de você perder. O meu ponto foi todo que a Binance, eu não acredito que seja grande essa chance, não pelo menos do ponto de vista técnico ou do ponto de vista, pelo que tudo indica até agora, pelas ações deles, do ponto de vista, enfim, honestidade e credibilidade. Eu acho que eles têm se mostrado um player reliable, assim, bem confiável desde 2017. Legal. Uma das coisas que eu penso muito com relação a isso é assim, do tipo, beleza, bloqueou no Brasil. Então, ok, não é uma situação confortável, mas assim, você ainda conseguiria acessar provavelmente via VPN, ou em último caso, se você tiver muito dinheiro, você pula no Paraguai e acessa via internet do Paraguai. Então, assim, não é igual o cara que perdeu o HD. Então, eu falo que o meu ponto hoje, eu acho, e eu conheço a minha cabeça, eu acho mais seguro eu deixar lá, por Estevão, não para o mundo, do que baixar para um cold storage, que é um dos episódios que eu quero fazer algum dia ainda. Mas, sim, eu acho que existe esse risco maior de você ter um problema, um risco adicional. Mas aí, o que vocês acham agora com relação a isso, assim, do tipo, ok, eu sou um usuário novato, estou aqui no Brasil, botei meu dinheiro. O quanto eu devo estar preocupado com isso a ponto de falar, putz, eu preciso descer o meu dinheiro para um cold storage ou não?
E eu queria não esquecer o tema da rede. Quem usa as redes da Binance, a Binance é aquela smart wallet, né, deles. Qual é o risco de ter um problema com a Binance e o dinheiro que está dentro dessa carteira ou transferido via rede deles ser perdido? Eu queria até complementar o seu ponto, Estevão, nessas perguntas aí, talvez, não sei se é para o Thiago ou para o Jardel, mas vamos supor que a Binance seja regulamentada aqui, eles decidam temporariamente parar as transações assim, que nem eles fizeram lá na Coreia do Sul. O governo consegue fazer essa diferenciação do que é a Binance em si, a corretora em si, da Binance Smart Chain, por exemplo. Por exemplo, é diferente de eu ter meus tokens na Binance, no site da Binance, do que eu ter eles na Binance Smart Chain, que eu consigo acessar no MetaMask, e eu não sei se o governo é capaz de bloquear esse tipo de coisa. A parte da Binance Smart Chain, eu já posso te dizer assim que é impossível. Do jeito como está estruturado agora, é como se o governo brasileiro tentasse bloquear o acesso ao HTTP. É um protocolo de internet. Você, a não ser que você seja Coreia do Norte, você não vai bloquear um protocolo de internet porque, enfim, você não consegue. Não é tecnicamente assim, é você tentar proibir seu computador de se comunicar com o outro. Não vai conseguir usando a internet, num layer acima da internet. Binance Smart Chain, apesar de ser uma rede bastante centralizada, que eles têm 21 validadores, Proof of Stake Authority, o Proof of Delegated Stake é o sistema de consenso ali. Ainda que se saiba quem são os validadores, não são os validadores que fazem a rede. A rede existe porque os nodes que estão rodando se comunicam e aceitam o mesmo set de regras. O governo não consegue bloquear o acesso a isso. É muito diferente de bloquear um endereço que funciona em cima daquele... Como eles fizeram agora, por exemplo, com o Pirate Bay, que eles conseguiram bloquear o endereço do Pirate Bay no território nacional, né? Mas aí, Tim, explique então o que você quis dizer com isso. Quer dizer, se a Binance for bloqueada, eu ainda tenho acesso às minhas coins via Binance Smart Chain, é isso? Estevão, posso complementar até a pergunta do Tim? Porque, na realidade, reforçando que são duas coisas distintas mesmo. Uma coisa é a Binance Exchange, outra coisa é a rede Binance Smart Chain. Tanto é que você pode mandar ativos para sua carteira na MetaMask, né, Tim? Igual você perguntou, de qualquer outra cripto, de qualquer outra exchange. Por exemplo, se você quer mandar um Bitcoin lá para a BSC, você manda da KuCoin. Você consegue mandar, entendeu? Você consegue dentro, ou até mesmo quiser comprar alguma cripto na Live Coins, por exemplo, na Live Bitcoins, lá, por exemplo, você consegue comprar, entendeu? Não é Live Coins o nome, é Local Bitcoin, se não me engano, que é totalmente descentralizado. Thiago, você não precisa nem de cadastro algum, você entra lá, é peer-to-peer mesmo. Hoje em dia você precisa. Hoje em dia eles para funcionar em vários territórios. Então faz um tempo já. No Brasil, sim, e aqui no UK e na Europa, sim. Eles estão exigindo já? Sim. Mas se você quiser fazer... mas se você tem outras plataformas aí que você não precisa fazer cadastro algum ainda. Então, são coisas bem, bem distintas. Agora, com relação à regulação da Binance, é algo que realmente ainda é um desafio, mas você tratar de regulação das cadeias, né, das redes, na realidade, a dificuldade é absurda, é absurda. No máximo que, por exemplo, você consegue exigir é que, na sua declaração do imposto de renda, por exemplo, e a Receita faz isso, é que você coloque sua carteira. Gente, uma carteira você cria assim, né? Ela pode estar vazia, ela pode estar cheia, ela pode estar de qualquer jeito. Eu fiquei sabendo essa semana que eu achava que a gente só tinha que declarar qualquer movimentação acima de 30 mil e convertido para Fiat. E não, você tem que declarar qualquer movimentação. Mesmo se você mover de uma carteira para outra carteira e voltar, você tem que ir lá e dizer que você está movimentando essa quantidade. Então... Mas aí entra aquela coisa que em bolsa tradicional as pessoas também teriam que declarar todas as movimentações lá, fazer o DARF e tal, e eu acho que a maioria das pessoas não faz isso no dia a dia, né? Eu faço, tá, gente? Que bonito, que bonito. Eu também faço, vai que tem alguém aqui do governo, né, do governo vendo, eu faço, estão todas na bonitinha. Mas, gente, vamos lá, só para a gente poder, então, como a gente já está há bastante tempo conversando aqui, vamos lá, aquela pergunta. Então, eu queria agora a resposta dos três, a opinião dos três sobre isso. Eu sou lá um usuário, né, o Estevão, mais noob aqui do grupo, eu tenho um dinheiro na Binance,
eu deveria começar a pensar em transferir o meu dinheiro para o mercado Bitcoin, para Foxbit, ou eu posso ficar relaxado que por mais que dê merda, eu não vou perder as minhas... Merda, eu tô falando regulatória, tá? Não tô falando hack. Eu não vou perder o meu dinheiro. E aí eu queria a resposta dos três sobre isso. Deixa eu começar. Eu acho que, para não criar nenhum tipo de suspense, eu vou dizer, depende. Se a resposta mais nenhum tipo de existe, suspense, depende. Não, mas assim, eu vou dizer o que eu faria. Eu, particularmente, quando eu estabeleço um tipo de confiança com uma empresa centralizada em CeFi ou em uma exchange que eu confie, eu não tenho problema em deixar um dinheiro que eu preciso líquido ali durante algum tempo. O meu grosso, as minhas reservas, eu prefiro evitar deixar numa exchange centralizada durante o tempo todo, porque, enfim, você sempre pode ser hackeado, pode ter vários outros problemas que, às vezes, enfim, acontecem, e é o risco que não está assegurado, que, né, tem pouco... Até o seguro no espaço é muito recente, então não tem muita garantia. Se você precisa do dinheiro e um dinheiro da sua vida, guarda onde você acha mais seguro. O lugar mais seguro é numa carteira de hardware. Eu tô um pouco na mesma página que o Thiago, vai depender de cada usuário, do seu nível de estar tranquilo à exposição desse tipo de risco, né? Minha recomendação, independente de regulamentação da Binance ou não, é você ter suas keys, independente de onde seja. No mínimo aí, que nem a gente estava falando agora da Binance Smart Chain, talvez seria baseado na resposta do Thiago e do Jardel, seria um nível a mais de controle dos seus assets aí, se você tirar da Binance e mandar para a Binance Smart Chain. Da corretora para a blockchain da Binance seria um nível a mais. Mas talvez, indo além disso, uma cold storage seria sempre o mais recomendado nessas situações. Legal. Jardel? Depende, eu acho que é realmente a palavra de ordem. Eu digo, se tiver mais de $10 mil, por exemplo, uma Binance ou qualquer outra corretora, é bom repensar, né? Se mantém lá ou joga para uma MetaMask, de repente, que aí você consegue uma carteira na MetaMask, caso você não queira comprar um storage, uma Trezor ou qualquer outra, né? Você joga na rede MetaMask ou na blockchain, dependendo se for Bitcoin, enfim. Mas eu estou muito com o Thiago também na questão da segurança da Binance. Eu confio muito ali também, tenho bastante coisa lá, mas para transações, né? Só para operar. Mas aí agora vem um ponto importante para vocês. Claro. Eu, por exemplo, metade do meu dinheiro que eu tenho hoje na Binance está em staking. E aí um dia o Thiago vai explicar para a gente que provavelmente o que eu tenho não é staking, mas é no que eles chamam de staking lá, com a média aí dos seus 8%, 10% de juros anuais. Quer dizer, esse é um dinheiro que eu não consigo descer. Você falou da Trezor, tem a Ledger. Esse é um dinheiro que eu não consigo. Eu tenho que deixar lá para ele poder estar em staked. Então, quer dizer, e aí? O que vocês acham? Eu tô lá com o meu dinheiro, beleza, todo ele em staking da Binance. A gente tem que apresentar o DeFi pro Estevão. Né, cara, fazer stake na Binance, Estevão, não dá, cara. Eu tô aqui para isso, eu preciso aprender com vocês. O Tim, coitado, é meu professor particular, só que agora ele não tá tendo tempo de me ensinar, e aí eu parei. Todo episódio em si, assim, qual que é o tamanho do ecossistema de DeFi, que é Decentralized Finance, que é onde você consegue produtos financeiros equiparados, ou pelo menos que sejam inspirados em produtos financeiros oferecidos por empresas centralizadas, mas por via de smart contracts, contratos inteligentes que permitem que você tenha empréstimos ou que você tenha serviço de escrow, que eu não sei como é que fala em português, porque eu já esqueci, até coisas mais complexas, enfim, tem produtos extremamente complexos como tem futures e options e tudo isso via smart contracts. E aí você consegue, em alguns, dependendo é sempre oferta e demanda. Então, em alguns protocolos, tipo Compound, que funciona no Ethereum, ou até no PancakeSwap, ou alguns outros, o Beefy, vários outros que rodam em cima da Binance Smart Chain, você consegue ter um rendimento, né, deixar as suas tokens depositadas em um protocolo, em um aplicativo de finanças descentralizadas, de DeFi. Uma outra variedade de risco, e aí é coisa para outro episódio, mas é possível. Ou seja, existe, apesar de ainda com bastante precauções, ainda existe um substituto para esse produto ser centralizado. Com, inclusive, rendimentos às vezes maiores. Na real, assim, a gente deixou todo mundo aqui com mais dúvidas do que certezas.
Eu ainda acho que eu vou deixar o meu dinheiro ainda lá. Até agora eu já vou querer a minha próxima aula aí com vocês. Inclusive, eu cheguei a mexer um pouco com o PancakeSwap e com... Eu nunca sei se é Bifi ou Bify, mas enfim... Bife. Bife. Então eu cheguei a dar uma olhada na Bife, pareceu ser bastante simples, mas é aquela história. Eu tô tão acostumado com o juro, sei lá, né, a CDI a 5%, que quando eu pego um... Jurinho de poupança, né, Estevam? Quando eu pego um API lá deles das de... criptos, cara, na Binance com esse API. Eu pego um API lá de 18%, eu já tô comemorando. Então, Estevão, acho que dá para pedir pro pessoal comentar aí. Se o pessoal quiser o próximo episódio sobre DeFi, é uma boa, né, cara? Pelo menos para dar uma intro nas opções que a gente tem, rendimentos e afins. Que antes de comentar, curtir, ativar o sininho, né? É importante. Gente, eu acho que esse foi o episódio mais longo que a gente já fez, mas eu realmente achei que o assunto estava muito bom. E aí eu quis deixar o assunto ir ao máximo que desse. Então, só para a gente encaminhar para o final aqui, vamos lá, lembra o que o nosso ouvinte, o nosso viewer está aqui vendo. Ele quer saber que raios eu faço amanhã. Então, as considerações finais sobre o que vocês acham que as pessoas deveriam fazer amanhã se elas têm uma grana parada na Binance. E aí, assim, agora eu vou querer que, assim, beleza, depende. Mas se fossem vocês iam falar, beleza, continua tradando na Binance, baixa para a carteira, deixa na MetaMask. Quero uma opinião, assim, de vocês, menos depende, porque senão a galera vai sair daqui frustrada. Então, a opinião pessoal agora. Pessoalmente, o que eu acho e o que eu vou continuar fazendo eu vou usar a Binance para fazer trade. Se eu precisar fazer um trade e eu tiver dinheiro, eu movo para a Binance, faço um trade. Se eu achar que eu preciso da liquidez ou que eu vou mexer nesse dinheiro ou nessas tokens no futuro próximo, eu vou deixar ali mais um tempo. Eu tenho um pouco de confiança ali. E a partir do momento que eu achar que vou deixar parado, eu não estou no Brasil, vale lembrar, então eu acho que talvez meu apetite de risco ele sofra um pouquinho com isso, ele seja um pouco menor aqui, eu tenho menos exposição. Mas, Thiago, você assim, na realidade está com mais risco iminente, agora eu como de iminente, mas enfim. Iminente, verdade. Você está com mais risco do que a gente, porque a Inglaterra já tomou passos contra a Binance, né? E aqui no Brasil a gente está, eu espero que temporariamente, com problemas maiores. Então, acho que o nosso governo não tem olhado muito para isso. Mas você está com mais risco até do que a gente, né? Foi uma coisa meio um tapa na mão, porque o que aconteceu aqui foi eles fizeram uma declaração, a FCA, que é a autoridade daqui, fez uma declaração falando que uma afiliada da Binance, que não é a Exchange, é um desses braços que trabalha com outros produtos para viabilizar o serviço da Binance aqui, eles falaram, olha, vocês não podem oferecer serviços regulados no UK, mas esse braço já não oferecia serviços regulados de Exchange. Então, essencialmente foi, olha, estamos de olho, então, mas na prática não mudou. E aquele bloqueio que teve de você transferir dinheiro de contas correntes? Sim. Isso foi afetado, né? Em relação à Libra, eu não consigo mais fazer mais de um banco, pelo menos por enquanto, eu ainda não consigo fazer de um banco diretamente, mas aí você sempre pode fazer via depósito, via cartão de débito, que ainda é permitido, ou cartão de crédito, e a Binance, inclusive, para facilitar isso, eles não estavam cobrando o fee deles, né, em relação a isso. Eu continuo usando a Binance, eu continuo tendo um grau de confiança suficiente que me permite para mim usar a exchange. Eu acho que eles ainda se mostram bastante confiáveis. Legal. Tim? Corretora para compra, venda, conversão para fiat, apenas. Fora isso, cold storage, DeFi. Resumão. Beleza. Entendi o tapa na cara, Tim. O tapa na cara pessoal, inclusive. Jardel. Estou com o Tim, Estevam, também. Acho que é isso. Mas, gente, dá para continuar usando a Binance tranquilamente. Eu não vejo num cenário aí de curto prazo, pelo menos, algo que preocupe. E aí, pegando o gancho, né, do que eu falei, que ia tratar um pouco sobre regulamentação no Brasil, principalmente, né? A gente tem três projetos de lei no Senado tratando do tema criptomoeda, tratando de regulamentar a Binance ou qualquer outra corretora que a gente veja operando no Brasil, né? Mercado Bitcoin, enfim, qualquer outra. Foxbit, né, Estevam, que você falou, eu não conhecia. Mas, enfim,
E a regulamentação é justamente para facilitar, pelo que eu li, pelo que eu estou vendo, para facilitar o acesso e dar uma certa segurança. Não que a gente consiga ficar 100% seguro, não existe isso. No mercado cripto aí não tem como a gente estar 100% seguro. Desde a guarda dos nossos ativos, e aí é importante, eu acho que o ponto principal é, cara, para a gente poder fazer transações no mundo cripto não precisa de intermediário, que, na minha opinião, aí a gente vê muita gente oferecendo esses esquemas de pirâmide, dinheiro fácil. A gente está vendo no grupo que não tem dinheiro fácil em criptomoeda. Recentemente o Bitcoin bateu 64, eu acho, né? 64 mil dólares. Do nada foi lá para 29, entendeu? Então ele é extremamente volátil e aí a gente vê muita gente, infelizmente, caindo em golpes. Não, você não precisa de intermediário para comprar criptomoeda. Você não precisa ter uma empresa terceirizada aí que, né, faça isso por você, que te prometa grandes ganhos. Não, cara. Estuda. A própria Binance, inclusive, tem a Binance Academy, né, que tem muito artigo legal que ensina como fazer. De casa, no celular, você consegue comprar suas criptos. Enfim, eu acredito, na realidade, que no curto prazo, realmente, a Binance, como diz o CZ, né, que é o CEO da Binance, os tokens, as suas moedas estão safu. Legal. Jardel, uma coisa que eu fico pensando assim, né, para você que está nisso há bastante tempo, vocês três, eu acho que vocês já esqueceram o quanto esse mundo é assustador para quem entrou há pouco tempo. Eu estou há quase um ano aqui, e, cara, eu peno para aprender. Quando você fala, dá para fazer sozinho, para quem não fala inglês, eu falo inglês, então eu consigo ler muito conteúdo e tal, mas para quem não fala inglês e para quem não é muito dentro do mundo de tech, eu vou colocar um terceiro, para quem não tem hábito de fazer trade em bolsa tradicional, cara, é difícil entrar. Eu acho que a gente está aqui até para isso, para tentar ajudar a desmistificar. Mas não é fácil, não. É bem difícil. Inclusive, eu falei, no outro episódio, eu falei, né? Tim, eu tô com tudo pronto, mas eu só vou apertar o botão se você estiver olhando. Aí a gente abriu, eu falei, posso apertar o botão? O Tim riu e falou, pode apertar o botão. Então não é fácil. É um modelo de negócio, né? O modelo de negócio é crypto nanny. Você fica ali só para dar o apoio moral em os 45 do segundo tempo. Você vai lá, meu filho, aperta. Vai lá, aperta esse botão, pode ir. Eu lembro esse dia que eu até fui mostrar o negócio pro Estevam, compartilhei a tela, aí eu fui abrir meu MetaMask, mostrei para ele alguma coisa, ele falou, mas você vai clicar aí? Eu falei, vou, cara, só vou te mostrar, para mostrar a taxa, tudo. Mas você não vai mandar, né? Você só vai... É isso. Mas, gente, então, vamos lá. Acho que a gente tem um episódio, ficou muito legal o episódio de hoje. Eu estou muito feliz aí. Obrigado pela participação de vocês. E, gente, vocês que estiveram assistindo com a gente até o final, então lembra, né? Quiser mandar esse episódio para alguém, ajuda bastante a gente. É de graça. E também é de graça. Você pode desfazer a qualquer momento, curtir, tocar o sininho, aquela coisa toda. E a gente se vê no próximo episódio.